Olá, pessoal! Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Núcleo de Estudos em Agroecologia, né, Arapuá, do Instituto Federal Farroupilha, campus de Júlio de Castilhos, e a sua coordenadora, a professora Tatiana Balém. Eu sou Isabel Cristina Lourenço da Silva, engenheira agrônoma, mestra em extensão rural, e finalizando o doutorado em agronomia na área de concentração de agroecologia. Integro a Associação Brasileira de Agroecologia e nesta gestão 2020-2021 ocupo um cargo na diretoria com a vice-presidência da região sul. E estou aqui para a gente dialogar um pouco sobre agroecologia nesse período de pandemia e pós-pandemia. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho da Associação Brasileira de Agroecologia. A nossa associação ela é fundada em 2004 e é integrada por pesquisadores e pesquisadoras de universidades e institutos federais, por técnicos de extensão rural, por pesquisadores da Embrapa e outras empresas de pesquisa agropecuária, e outras pessoas da sociedade civil, movimentos sociais, jovens e outros movimentos. A nossa associação tem por objetivo a divulgação científica da agroecologia. Entendemos a agroecologia enquanto ciência, prática e movimento. Mas o que é ciência, prática e movimento? Enquanto ciência, nós disputamos um paradigma científico, ou seja, na construção de uma ciência cidadã, uma ciência social, né, que seja comprometida com os povos, com a população. Construímos uma ciência fora do paradigma cartesiano, né, buscando o diálogo de saberes, o uso de metodologias participativas, onde o ser humano esteja no centro dessa perspectiva. Para nós é prática porque faz parte da prática cotidiana. Né? A agroecologia ela é uma opção política, ou seja, por exemplo, quando eu vou escolher como eu vou me alimentar, de onde vem o meu alimento, a opção que eu faço de onde adquirir esse alimento é uma opção política, é a prática do seu cotidiano, como um exemplo. Somos movimento, enquanto agroecologia, porque também estamos inseridos na perspectiva da agroecologia que os movimentos fazem, as associações fazem, os sindicatos fazem. Então, nós englobamos essas três perspectivas dentro da construção da agroecologia. O que eu gostaria de conversar, eu acho que é bem importante nesse período, a agroecologia ela tem várias dimensões. Ela tem a dimensão social, cultural, política, econômica, social. E para construir a agroecologia, a gente tem que pensar que tem que ter autonomia alimentar, soberania alimentar, que é um pouquinho diferente de segurança alimentar. Ela vai além da segurança alimentar. Porque quando eu penso em segurança alimentar, o que nos vem à mente é nutrição, quantidade de alimentos, quilocalorias, nutrientes. Mas quando a gente dialoga na perspectiva da soberania alimentar, inclui outros fatores: acesso à terra, acesso a recursos, respeito à diversidade cultural, à agrobiodiversidade, à diversidade genética das culturas que eu estou utilizando, que sejam de domínio dessas populações, desses agricultores e agricultoras e comunidades tradicionais, e que eu não dependa de outras empresas para que eu tenha acesso a alimentos. Isso é um pouco da perspectiva da soberania alimentar. E por que isso é importante nesse período? Bom, nós estamos vivendo um período único na história da humanidade. Esta pandemia ela não é única no nosso país, ela chegou no mundo inteiro e está expondo as mazelas que nós temos, né? As dificuldades que nós temos de organização e de produção de alimentos, como um exemplo, um dos exemplos que nós temos. Né? Porque em muitos lugares, o que começa a faltar primeiro? Porque as pessoas não podem se deslocar, as pessoas têm que se cuidar, as que podem fazer isso. Né? É o acesso à alimentação. E por isso que é importante a gente discutir soberania alimentar e abastecimento alimentar nesse período. De onde vem a nossa comida? Isso é crucial, nesse momento, a gente aproveitar que quem pode estar em casa, está em casa. De onde vem a sua comida? Você segue comprando na rede delivery ou escolheu um delivery da agricultura familiar? Porque nós conseguimos avançar nessa perspectiva. Né? Muitos grupos de agricultores e agricultoras familiares, assentados, quilombolas e comunidades tradicionais estão escoando a sua produção através das redes sociais. Isso é um avanço, né? Que nós possamos ter acesso a alimentos de qualidade. E isso é um dos problemas da pandemia. De onde vêm os nossos alimentos? Porque mesmo nesse momento difícil, a gente segue, e o capital segue impondo a sua forma de agir. Ou seja, as grandes redes, como, não vou citar nomes,
né? As grandes redes de comercialização em linha, né, que chamamos, as grandes multinacionais, elas seguem vendendo alimentos, claro, livros e outros produtos, mas alimentos também. Inclusive, uma dessas grandes redes adquiriu uma das maiores redes de alimentos orgânicos dos Estados Unidos. Isso não é à toa, pessoal, que neste período de pandemia, uma das maiores redes de venda online de produtos tem adquirido uma das maiores redes de venda de produtos orgânicos. Então, a gente tem que pensar, de onde está vindo o meu alimento? O que eu estou comendo? O que eu estou me alimentando? Que tipo de desenvolvimento eu estou promovendo? Porque vocês já devem ter escutado, tanto nas mídias sociais e artigos científicos que estão nos mostrando que essa pandemia, né, é fruto da forma que nós estamos tratando a natureza. Né? Essa mitigação ou essa não mitigação dos efeitos do desenvolvimento econômico, só pelo desenvolvimento econômico, estão nos trazendo de brinde vários problemas ambientais e problemas de saúde. A Organização Mundial de Saúde já estava monitorando que ia acontecer uma grande pandemia. Porque isso é claro ver as formas de desenvolvimento hoje que nós temos no agro, ou seja, esse sistema agroindustrial de produção de alimentos, ele causa muitos danos. E aí muitas pessoas vão dizer, mas nós produzimos alimentos. Produzimos alimentos? De fato? Que qualidade tem esses alimentos produzidos em escala industrial? De quem de fato interessa a produção de alimentos em escala industrial? Nós somos 7 bilhões de habitantes e a gente precisa realmente ter alimentos a todos eles. E é uma falácia, e aí eu digo, é uma falácia a gente escutar, ainda nos anos de 2020, que nós precisamos produzir mais alimentos. O nosso problema não é a produção de alimentos, o nosso problema é a distribuição e geração de renda. Porque nós temos uma sobra de alimentos enorme. Né? Se nós formos avaliarmos só em hortigranjeiros, nós perdemos em torno de 40% desde o processo de colheita até o mercado, por uma questão de logística e desperdício. Então, será que realmente faltam alimentos no mundo? Outros dados nos mostram que só no ano de 2018 nós sobrepassamos 5 vezes a produção de proteína animal necessária para a população do planeta Terra. Isso significa que nós produzimos 500% a mais de proteína animal. E será que falta realmente alimento ou falta distribuição desse alimento para quem realmente necessita? Então, esse momento de pandemia, esse momento em que nós temos que tomar um maior cuidado para cuidar da nossa saúde, para cuidar das pessoas que nós gostamos, mas também temos que pensar que mundo eu quero. Que tipo de desenvolvimento eu estou ajudando a promover? E aí não é somente eu como agrônoma, outros colegas professores, outros colegas agrônomos. Eu, enquanto Isabel, cidadã, que consumo, que vou a um mercado, que vou a uma feira, escolher de onde vem o meu alimento. E não só o alimento, outros produtos também que nós consumimos. Mas vamos começar com os alimentos. Então, as modificações, as ações de mudança de sociedade, elas começam por nós mesmos. E aí vocês devem pensar assim, mas o que tem a ver com a agroecologia? Tem tudo a ver com a agroecologia. A agroecologia não é somente não tem uma relação somente com o sistema de produção. Tem uma relação com a forma que nós pesquisamos, com a forma que nós ensinamos. A agroecologia é um campo de conhecimento. Aproveitar para servir um matecito e falar um pouco das dimensões da agroecologia, como eu estava falando sobre a soberania alimentar, da importância de nós sabermos de onde vem o nosso alimento, quem produz o nosso alimento, né? Porque isso está diretamente ligado a que tipo de sistema, que tipo de mundo, de sociedade que eu quero contribuir. Mas isso não se refere somente ao alimento, se refere às relações sociais, às relações econômicas, às relações políticas que nós temos na sociedade. O que nós dizemos dentro do movimento agroecológico é que se tem racismo, não tem agroecologia. Tem feminismo, não tem agroecologia. A agroecologia, ela se realiza quando ela respeita a diversidade dos povos, os diálogos de saberes, respeita as mulheres. Para falar um pouco mais da agroecologia e que apresentar um pouquinho mais a Associação Brasileira de Agroecologia, eu queria compartilhar algumas redes em que nós estamos presentes e convidar vocês
para conhecer o trabalho da Associação Brasileira de Agroecologia. Vamos colocar aqui a apresentação. Acho que já está mostrando para vocês. Então, aonde vocês podem nos encontrar? Nós temos a nossa página, aba-agroecologia.org.br, onde vocês podem conhecer como nós nos organizamos. Eu não comentei, mas a Associação Brasileira de Agroecologia, ela se organiza através da sua diretoria e também dos grupos de trabalho, onde se dialoga sobre essas temáticas diferenciadas. Nós temos o grupo de trabalho de juventudes, o grupo de trabalho de mulheres, ancestralidades, comunicação, educação em agroecologia e outros. Nós organizamos o Congresso Brasileiro de Agroecologia cada 2 anos, que é um espaço de divulgação científica da pesquisa em agroecologia. Organizamos também o Seminário Nacional de Educação em Agroecologia. Aqui você pode ter acesso à biblioteca, os cadernos de agroecologia, a Revista Brasileira de Agroecologia, que são 2 edições científicas que nós promovemos enquanto Associação de Agroecologia. E aqui tem os trabalhos científicos produzidos no campo da agroecologia no Brasil. Outro lugar que podem nos encontrar é a nossa página no Instagram, aba.agroecologia, e aqui nós colocamos as nossas campanhas, enfim, divulgamos os nossos materiais de comunicação. Então, tem vários materiais para compartilhar. Outro lugar que vocês podem nos encontrar é no Facebook. Associação Brasileira de Agroecologia, que está a nossa página. Convidamos a todos para conhecer o nosso trabalho. Pessoal, esse é um pouquinho da agroecologia que eu queria partilhar com vocês. Estamos à disposição, através dos nossos contatos e as nossas redes, para a gente seguir semeando a agroecologia, compartilhando esperanças. Fiquem em casa, fiquem bem, se cuidem.